Bom, e agora a gente vai falar de um assunto um pouco mais leve, mas é só um pouco, viu? Porque como toda terça-feira, hoje a gente vai tratar um pouco de saúde e ciência. Por aqui o tempo já começou a mudar, o friozinho tá chegando e muita gente já começou a se preocupar em tomar a vacina da gripe. Mas como sempre acontece em épocas de campanhas de vacinação, as dúvidas são muitas. E é por isso que a gente está recebendo hoje aqui a doutora Melissa Palmieri, coordenadora de vacinas do Hermes Pardini, para acabar com qualquer questionamento. Seja bem-vinda, doutora Melissa. Muito obrigada pelo convite, Camila. Bom, aliás, eu quero te convidar a participar do nosso programa. Basta enviar as suas dúvidas para a gente aqui pela aba de comentários da nossa transmissão pelas redes sociais, porque eu sei que sempre tem um monte de dúvidas a respeito da gripe. Mas vamos começar a partir do básico, doutora Melissa. Quem deve, de fato, tomar a vacina para a gripe? Eu sempre digo que todo mundo acima de 6 meses de vida sem limite de idade deve tomar a vacina. É óbvio que existe o grupo da gratuidade, que o governo, no serviço, nos postos de saúde, dá a vacina de graça. E existe o grupo que não tem a contemplação pelo governo de gratuidade. Então, o primeiro recado é quem puder fazer, faça. O momento é agora, nós estamos no outono, antes do inverno, que é o grande pico da sazonalidade do vírus. Então, é importante que seja feito hoje, né? Não amanhã, agora, depois da gente. Acabou o programa, você sai correndo para tomar vacina, mas espera o programa acabar. Tem gente que, de fato, não deve tomar a vacina, doutora Melissa? Olha, as contraindicações são bem mais raras do que as outras vacinas. Usualmente essa pessoa já teve algum evento adverso, alguma vacina de gripe tomada anteriormente, mas como eu sempre falo, existem produtos com composições, às vezes, dos recipientes das vacinas de laboratórios diferentes. Então, se a pessoa, por exemplo, eu tenho até uma amiga de infância que tem alergia a timerossal, e a vacina do governo, ela tem traço de timerossal, mas a vacina do serviço privado não tem. Então, ela optou por fazer a vacinação no serviço privado. Então, sempre conversar com o profissional da saúde com relação à alergia. Outra contraindicação que é muito comentada é a anafilaxia a ovo. O que é a anafilaxia? Aquela alergia tão grave que a pessoa fica com falta de ar, a garganta fechada, pode ficar até roxa e tem que ir correndo para um serviço de saúde. Não é intolerância a ovo, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho alergia a ovo, não vou tomar vacina porque é contraindicado. Intolerância que dá dor abdominal, vômitos, náuseas, não é contraindicação. É a anafilaxia que é aquela evento mais grave, tá? Então, usualmente, as principais são essas. Olha, o Pedro Almeida de Oliveira está mandando uma pergunta. Na verdade, não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Aqui em Vitória da Conquista, você não encontra essa vacina em lugar nenhum. Eu vou te falar, Pedro, que aqui em São Paulo também está um pouco complicado, porque essas vacinas já estão esgotadas em vários lugares. E aí depois o Carlos está perguntando quanto custa a vacina no Hermes Pardini. Carlos, eu vou te orientar, depois dar uma ligadinha lá para confirmar essa informação. Porque a gripe está vindo de fato com mais força esse ano, doutora Melissa? Está mais grave? É uma coisa que preocupa a gente que trabalha na área de controle de doenças, na área de prevenção, o que aconteceu nos Estados Unidos, né? A gente acompanhou o inverno, né? Que o inverno acontece agora em novembro, dezembro, janeiro. E lá mostrou-se que a vacina não teve uma efetividade como deveria. Mas o que aconteceu? Aconteceu que na composição da vacina, o vírus sazonal, ele não era o mesmo que circulou. Existe a gente sempre não temos uma bola de cristal, mas existe um cenário muito positivo que a vacina que chegou no hemisfério sul, incluindo o Brasil, ela vai ter um match, vai ter um encontro de cepas entre a composição da vacina e o provável vírus de influenza que vai circular. Por que eu falo provável? Porque é bola de cristal, a gente só vai saber o que exatamente circulou no outro inverno, né? Quando existem as sentinelas, que são unidades que coletam semanalmente os vírus das pessoas que têm sintoma, e isso daí, nesse montante, vai ter uma resposta para a composição da vacina no ano seguinte. Então, dessa forma eu digo, o cenário é positivo, mas é sempre uma cautela do que pode circular. Nós estamos muito otimistas, eu diria, tá? Da vacina desse ano, tanto a trivalente quanto a tetra. Essa é uma das perguntas que eu quero fazer antes
tem várias perguntas aqui chegando, pessoal, juro que eu já vou fazer rapidinho, só queria esclarecer que ela estava falando justamente a respeito de a gente tomar vacina todo ano. Existem algumas doenças, por exemplo, que você toma 1, 2 ou 3 vezes, você está imunizado o resto da vida. É por causa da mutação constante do vírus da gripe que a gente precisa ficar tomando todo ano? Além desse motivo que você coloca muito bem, existe a mutação e a composição da vacina, ocorrem mudanças anualmente que faz com que a gente esteja imunizado com aquele vírus que provavelmente mais vai circular nesse ano. Existe também a queda dos anticorpos. Então, quando eu tomo a vacina, eu demoro 10 dias para a produção minimamente adequada de anticorpos, 1 mês para um pico bacana de anticorpos e depois, próximos 6 meses já começa a cair, 12 meses zera. Então, a gente precisa, sim, anualmente tomar a vacina. Não adianta quem tomou ano passado, ou às vezes pessoas que moram nos Estados Unidos, Brasil, né, tomou lá e fala, eu tomei a vacina de lá, não vou tomar aqui, não, tem que tomar. Olha, o Hélio Aires falou que já tomou, o José Ferreira Parabéns. da Silva, todo mundo deve tomar a vacina, mas quando chega no posto de saúde é barrado. Olha, José, eu, por enquanto não tive nenhuma informação a respeito disso, mas a gente vai dar uma investigada. Eu acho importante a gente falar, Camila, das pessoas que têm a gratuidade, né, para as pessoas tirarem essa dúvida. Então, o governo dá a gratuidade da vacina de 3 cepas, que é a trivalente, para crianças abaixo de 5 anos, para pessoas, eu não falo mais idosos, para maior de 60, porque não é maior idade cabeça, agora, né? A senioridade, acima de 60 anos. Para pessoas que têm, a gente fala, comorbidades, condições clínicas especiais, tem diabetes, tem problema pulmonar cardíaco, algumas outras doenças que os médicos sabem, eles fazem uma cartinha e existe a gratuidade. A população indígena, as grávidas, importantíssimo estarem vacinadas, não importa a idade gestacional dessa mulher, é para fazer agora, né? Também se perdeu a oportunidade de fazer na gravidez até 45 dias pós-parto, que é o puerpério, também tem a gratuidade. Hoje tem também a população privada de liberdade, né? Os que também estão em medida socioeducativa. E o mais legal é que o governo acabou ampliando também para os professores, tanto de escolas públicas quanto privada. Então, que são pessoas que interagem com muitas pessoas e isso, além, óbvio, que eu não falei, né, preciso contemplar os profissionais de saúde, que aí a gente tem que dar exemplo, não é verdade? Eu sou profissional da saúde e se eu não tiver vacinada, o risco que eu dou para a população que eu vou atender, né? Então a gente tem que também o profissional da saúde. Muito bacana, e aliás o dia D da vacinação vai ser agora dia 12 de maio, né? Então vários postos vão estar abertos aí para que a população de fato possa ir se vacinar. Olha, tem aqui várias outras perguntas. A Ana Lúcia Rufino mandou, por que tomei a vacina e peguei uma gripe forte? Excelente pergunta, muito obrigada por enviar. Então vamos desmistificar alguns conceitos e eu acho importante que a gente possa explicar para as pessoas do nosso contato. A vacina da gripe, ela é inativada. Então, eu vou dar um exemplo muito simples para o pessoal entender. Imagina uma laranja com o bagaço. Então, eu corto essa laranja, jogo fora o bagaço. Esse é o material genético do vírus, eu vou jogar fora. Então, a vacina não contém o DNA viral, portanto, não vai poder causar doença. E nessa casca, eu pego e coloco uns alfinetes, alguns verdes, outros amarelos. Para a confecção da vacina, existem 2 formas. Existe eu pegar um pedacinho dessa casca com esses alfinetes, que aí é a vacina fragmentada, e existem aquelas só dos alfinetes, que é as de subunidades, que são as proteínas de reconhecimento. Então, que é chamada hemaglutinina e neuraminidase, H1N1, por exemplo, H3N2, são as proteínas de reconhecimento. Então, o que é importante a gente saber? Primeiro, a vacina não causa doença, só tem as proteínas de reconhecimento. Segundo, eu já falei que demora 10 dias para a gente ter uma produção adequada de anticorpos. Se eu tomo vacina hoje, daqui 2 dias, a Camila está gripada, trabalha comigo, por exemplo, ela tem um contato muito próximo, me passa através de via respiratória, né? Através da fala de gotículas invisíveis, a gente transmite o vírus. Eu posso ficar incubado e eu não tenho um nível ainda adequado de anticorpos para eu poder me defender dessa infecção.
E por último, uma terceira hipótese, a gente tem verificado nas sentinelas que a circulação do vírus influenza ainda não está no topo. Tem uma chance aí de aumentar. As próximas semanas é que iremos ver o que vai acontecer. Ele já está circulando, está tendo uma co-circulação dos vírus que estão contemplados na vacina, a gente tem visualizado isso no Sentinela, porém está circulando muito mais outros vírus não influenza, que são os vírus do resfriado. Então parainfluenza, adenovírus, rinovírus, para a criancinha que dá bronquiolite, o vírus sincicial respiratório que leva muita criança para UTI. Então, eu tenho muitos amigos, às vezes familiares, falam, eu tomei a vacina e estou gripado. Muitas vezes ele está resfriado, não existe vacina para esses vírus de resfriado. Então é importante a gente desmistificar esses 3 pontos para que a gente possa efetivamente fazer a vacina com tranquilidade e com segurança, que deve ser feito dessa forma. Aliás, essa pergunta já antecipou várias outras minhas, que eu ia perguntar justamente isso. A vacina não previne contra o resfriado, né? E muita gente confunde a gripe com o resfriado. Isso. Qual a diferença principal entre as duas doenças? Como eu falo, de sintomas clínicos, óbvio que medicina não é matemática, mas o resfriado ele dá um quadro mais leve, tá? Como se fosse uma gripe mais leve, eu vou explicar. Uma febrezinha baixa, a pessoa vai até trabalhar, mas ela vai meio ruinzinha, mas ela consegue, indisposta, ela vai trabalhar. Dá muita coriza, por exemplo, espirro, tosse e tudo bem, passa até o tempo é um pouco menor. Já a infecção causada pela influenza, que é a gripe, ele vai ter uma febre muito alta, pode ficar às vezes uma semana de cama, ele não consegue trabalhar, né? Tosse importante, espirro, coriza, congestão, uma dor muscular importante, uma dor de cabeça importante. Então, assim, se a gente fosse colocar numa balança, que não dá para fazer isso, né, bem separado, seria um quadro mais leve e um quadro super importante. Agora, o que eu queria chamar a atenção da gripe é que as pessoas subestimam o vírus, tá? O vírus, ele pode levar a pneumonia viral, ou ele pode deixar um terreno fértil para que depois do processo viral venha uma pneumonia bacteriana. Por isso é legal também nessa fase, antes do inverno, se vacinar para o pneumococo. Procure saber também sobre essa vacina. Já aproveita, faz essas 2 vacinações. Principalmente pessoas acima de 50 anos, pessoas abaixo de 5 anos e de 5 a 50, pessoas que têm diabetes, problema no coração, pulmão. Vale a pena vacinar também para essa bactéria, tá? E houve um estudo publicado que verificou-se que pessoas com problemas cardiológicos tiveram um risco muito maior de desenvolver infarto agudo do miocárdio 7 dias após uma infecção de influenza. Então não é um vírus tão... eu pego gripe, tá tudo bem. É uma gripezinha. É uma gripezinha, a gente não pode subestimar o vírus. Agora, doutora Melissa, ainda tem várias perguntas aqui. O Cláudio Baroncelli está perguntando se pacientes com imunodeficiência podem tomar. Perfeito. Assim, você está me falando um grupo muito grande, né, de doenças, porque imunodeficiência pode ser primária, pode ser secundária, mas existe sim um benefício das pessoas com imunodeficiência fazerem a vacina. Lembrando que eu comentei, a vacina inativada ela não causa doença. O que a gente sabe é que pessoas com condições clínicas especiais, por exemplo, as pessoas com imunodeficiência, às vezes produzem um pouco menos anticorpos que uma pessoa saudável, mas existe sim e é super indicado, há um grande benefício. Uma outra imunodeficiência que eu queria lembrar, que a gente tem ainda infelizmente um grande quantitativo, né, de população, a imunodeficiência adquirida pelo HIV. Super indicado, quem tem HIV, convive com HIV, fazer a vacinação de gripe, tá? Tem mais uma pergunta aqui a respeito de restrição, a respeito dos diabéticos tipo 1. Jovens na idade adolescente, é da Joconda Helena de Resende Mármora. Joconda, por favor, faça a vacina, ou se você não for a pessoa que tem diabetes, a criança, né, E assim, além disso, como eu falei, faça também a vacina pneumocócica, é super indicado para essa condição. A gente sabe hoje que existe um número enorme de diabéticos no Brasil e a gente precisa falar de
vacinas para os diabéticos. Existem vacinas muito importantes que os diabéticos têm que fazer pelo risco muito maior de desenvolver essas doenças, devido o próprio diabetes pode causar o que a gente fala, um decréscimo, uma deficiência do sistema de defesa. Então esses vírus, essas bactérias podem ser um pouco mais agressivos nesse grupo de doenças. Agora, doutora Melissa, vou tirar uma dúvida que até foi uma coisa que eu fiz, e eu até acho que eu fiz errado no caso, veja bem, mas que eu sei que muita gente tem. Por exemplo, meu filho ia tomar ontem a vacina, e aí ele amanheceu com aquele quadro meio de resfriado, só que ele não tinha febre, ele só tava com aquela moleza, aquele comecinho. Aí fala assim, acho que eu vou esperar para ver se vai desenvolver uma gripe ou não, e depois eu levo o Léo para tomar vacina. Nesses casos, por exemplo, se a pessoa está gripada ou está resfriada, ela pode tomar vacina? Então, a gente sempre pede que haja uma precaução de fazer a vacinação se a pessoa tiver febre, porque uma das reações adversas da vacina é febre. Então, se, por exemplo, o teu filho desenvolvesse um resfriado, né, ou até, vamos bater na madeira, 1, 2, 3, sofreu uma infecção por influenza, né? Se ele toma vacina, eu não vou saber se é a doença que está no seu curso normal ou se é uma reação adversa. Então, existe uma precaução de esperar 24, 40, eu prefiro 48 horas sem febre para eu poder fazer vacina. Agora, nariz escorrendo, espirro, tossezinha, não é precaução, não é contraindicação. Se ele tiver na atividade usual de criança, que qualquer mãe sabe como é, né? Dá para ele fazer a vacina assim, não seria um problema, tá? Mas não demorar muito para fazer. Foi só 24 horas, eu prometo que não vai passar muito disso. Olha, tem várias pessoas aqui que estão falando já tomei, quer ver, ó? Até uma Peixoto, já tomei e tomo todo ano. Muito bem, o Hélio Aires também, tomo todo ano. Aí eu vou juntar aqui 2 comentários, da Valéria Soares e da Auxiliadora de Magalhães. A Valéria falou o seguinte, ó, existem muitas notícias falsas circulando sobre vacina e o movimento anti-vacina tem contribuído para que muitas pessoas recusem a vacinação. É sempre importante que o profissional de saúde esclareça as dúvidas da população. Parabéns pela entrevista esclarecedora como a anterior que eu assisti. Muito obrigada, Valéria. E justamente falando um pouquinho sobre essas notícias falsas, vem aqui um comentário da Auxiliadora de Magalhães. Eu não tomo, quero viver um pouco mais. Então, assim, a gente vê que, de fato, existem notícias falsas circulando por aí que elas acabam apavorando a população de uma certa forma. Lógico, é uma questão de autonomia do ser humano, desde que ele não exponha em grande risco a sociedade, né? Eu acho que é importante, existem sites de todas as sociedades científicas possíveis que ela pode obter informações idôneas sobre a vacinação. Infelizmente, a gente padece ainda de pessoas não idôneas, que não têm um lastro de estudos de sociedade científica. Ainda existe um absurdo de falar que vacina causa autismo. O médico que falou isso na Inglaterra há muitos anos, ele perdeu a licença porque ele foi pago por uma revista para poder falar tamanha besteira, e até hoje se perpetua essa mentira, né? Além de fake news sobre vacinas, circulou muito que estava circulando um vírus letal aqui no Brasil, H2N3, e que bom que o Ministério da Saúde já se posicionou, né, mostrando, falando, não tem esse vírus, é verdade, não circula esse vírus. Seria muita irresponsabilidade das pessoas que trabalham na área da saúde estarem divulgando uma vacinação que não fizesse bem para a sociedade e também divulgando informação que não fosse idônea, né? O próprio Ministério da Saúde, se tivesse circulando um vírus letal, seria comunicado. A gente tem a vigilância de sentinela, que é uma comunicação junto com a Organização Mundial da Saúde, para a gente verificar esses vírus, que usualmente a gente tem vírus de influenza com letalidade de 50% na Ásia, né? Então, a gente monitora essa sentinela para ver se esse vírus chega aqui. Vamos bater na madeira, por enquanto não chegou e não vai chegar, se Deus quiser. Mas assim, a globalização, esses deslocamentos humanos geram um risco, né, da gente estar alerta para o que está circulando. Então, assim, eu espero que um dia ela mude essa escolha, que é uma escolha dela, né, de se vacinar, que ela vai ver que há benefícios e muitos.
Olha, o Rick Guedes acabou de mandar uma mensagem assim, ó, acabei de tomar, nem doeu. Muito bem. E esse é um problema também muito grande ainda das vacinas, né? As pessoas têm medo da vacina, elas têm medo de injeção. Como lidar um pouco com exatamente, esse medo? assim, o medo é obviamente da agulha, às vezes nem é por causa da parte técnica, a pessoa já está convencida tecnicamente que fará bem para ela, né? No serviço que eu coordeno, a gente vai fazer 1 ano que a gente introduziu a vacinação através de realidade virtual, principalmente para crianças, né? Adulto que tem medo poderia até usar, mas o grande benefício para crianças e adolescentes. Vou pedir para os meninos mostrarem aqui o vídeo, colocar aqui no telão enquanto a gente está falando. Isso, e a gente até ganhou um prêmio de marketing internacional em Cannes, na França, na área da saúde, porque houve sim uma aceitação tão importante das crianças e também dos pais de falarem, meu filho, ele não deixava vacinar. E isso é uma ferramenta, é um instrumento que pode auxiliar a criança a passar por esse problema, né, do medo da picada. Então, eu acredito que a gente, e óbvio, a gente sempre tem que ter as pessoas que trabalham com imunização, aliás, parabéns para todo mundo que trabalha em imunização, amanhã é o Dia Mundial da Imunização, amanhã. Oi, parabéns. Então, pessoal. Parabéns a todos os profissionais que exaustivamente lutam para a prevenção da população. E é importante que essas pessoas também tenham trato, né, com crianças. Às vezes, quantas vezes a gente, quando era criança, alguma pessoa pegou a nossa veia meio sem jeitinho e tal. Então, é mesmo modo como isso se faz. E depois, quando a gente chegar na idade adulta, aí a gente tem que superar tantos medos, né? O que dirá uma picadinha, uma agulhinha, né? Do bem, né? Eu falo. Ainda não chegou, né? Uma vacina que a gente brinca de via oral e vai ser difícil chegar. Até nos Estados Unidos tem uma vacina que a gente fala intranasal, só que ela é de vírus vivo enfraquecido e tem grandes restrições. No Brasil nunca veio, né, essa vacina. E até é importante, ela não mostrou muita efetividade no inverno passado, mas é que as pessoas saibam, existem produtos diferentes, mas os que estão aqui no Brasil são excelentes e são inativos, de vírus morto, como eu falei, não causa doença. Há uma segurança importante. Agora, eu vou voltar aqui um pouquinho o vídeo. Eu queria que você explicasse, doutora Melissa, exatamente como é que funciona essa ideia da realidade virtual. A criança, ela entra como se fizesse parte desse mundo virtual, né? Essa pessoa, esse desenho aí, ele pede uma ajuda para defender o reinado que está sob risco de destruir, e aí ele fala, né, olha, vou dar um pólen de gelo, que é o algodãozinho, depois o fruto de fogo, que é o momento da vacinação, né, para dizer que ela está ganhando escudo para lutar contra o bicho que vai destruir aquele reinado, né? E você vê como a criança fica, ela fica lá na história, ela nem tá ligando que ela está tomando a vacina, né? E até foi interessante, esse menino, no dia da gravação, foi sensacional, ele gostou tanto, ele falou, ai, foi legal. Ele falou, mãe, quero fazer outras vacinas. Ele fez mais 2 depois, porque ele gostou tanto. Então, o que é legal dessa realidade virtual é que ela é sincronizada com o ato de vacinação. Não é um videozinho simples que eu ponho para a criança assistir. Exatamente. Ela faz parte de uma historinha, do enredo. Então, a vacina, ela também faz parte. Na hora que a personagem fala alguma coisa, que de fato a vacina é aplicada. A enfermeira que está fazendo isso, ela precisa ter uma coordenação com a historinha, né? Com certeza. Eu digo assim, e você sabe, é interessante, Camila, pessoas até, o Ministério da Saúde da Arábia Saudita já conversou comigo, pessoal até internacional mesmo, houve uma aceitação tão legal, eles querendo saber, e eu acho que muda o paradigma da vacinação depois dessa ação que foi implementada há 1 ano. É engraçado que ainda as pessoas estão descobrindo que existem ondas das pessoas me falarem, mas tem? Eu falei, não, já tem há 1 ano, né? Mas mudou o paradigma, né, da vacinação. Óbvio que sempre, do lado bom tem o lado ruim, às vezes tem adultos que falam, não está ensinando a criança a aceitar as coisas ruins da vida. Gente, isso daí, eu gostei de um pai que falou, ele falou assim, quer dizer que quando a gente era pequeno, muitos de nós tínhamos medos de escuro, né?
E a gente supera isso na fase adulta. Então não quer dizer que eu ter algo que vai beneficiar vai me tornar um adulto, diria entre aspas, fraco, né? Sim. Então, eu acho sim que é um benefício, e até um benefício técnico, porque quando você está relaxado na hora de vacinar e você não está tão tenso, né? A reação adversa local, que é a mais frequente, por exemplo, na vacina da gripe, ela reduz, né? A reação local, que é ficar vermelho, doloridinho, inchado, em torno de 15% na vacinação da gripe, ela pode reduzir quando você está relaxado, a musculatura está tranquila. Então, é um grande benefício. Agora, isso acontece na hora que a criança de fato está tomando a vacina. Existe alguma forma mais didática de explicar para a criança, ensinar para ela o que é uma vacina? Porque, por exemplo, foi uma das conversas que eu também tive com meu filho ontem. E aí eu lembrei de uma história de o organismo, quando você coloca lá um vírus, mas assim, como se ele tivesse sido socado e tivesse quase morrendo, de ele fazer um moldezinho, colocar, e quando a doença aparecer de novo, já tem o moldezinho pronto. Mas existe alguma outra técnica de explicar para a criança por que aquilo é importante? Porque se a gente virar e falar assim, olha, você precisa tomar vacina para se proteger. A criança olha para a nossa cara e fala, não quero me proteger, eu sei me proteger. Olha, você sabe, as mães, elas são bem criativas. Eu gostei da sua... Essa pergunta é muito boa. Cada mãe tem umas histórias, assim, de fato... Eu lembro quando eu estava durante a minha formação em pediatria, que é uma das minhas formações, e eu tive um professor que ele falava sobre a recompensa positiva, né? Então a criança ela tem que trabalhar, olha, aquele exemplo, arrumou o quarto, ajudou a mamãe, vai ganhando estrelinhas e depois, num calendário que seja visível, e depois de X estrelinhas ela vai... poder fazer o passeio que ela gosta, fazer aquela negociação, porque a vida, né, tem que ensinar a criança a esperar, a aceitar. Então, assim, explicar dessa forma, eu sei que é difícil a criança entender sobre proteção, né, mas fala assim, olha, eu sei que você não gosta disso, mas isso é importante para você crescer forte, para você poder, você não quer ficar grande igual a mamãe, né? E aí você fala, vamos ganhar as estrelinhas, vai somar aqui, a gente vai fazer aquele passeio que você gosta, porque você é valente, você vai ficar mais forte. Sempre trabalhar com reforço positivo com a criança, isso vale muito a pena, né? Bom, pelo menos a minha historinha colou com o meu filho, tá tudo certo. Aí já deu uma dica. Aqui, ó, o Rick Guedes está perguntando, para quem é cuidador de idoso, além do idoso, é aconselhável tomar a vacina? Muito importante, tá? É muito importante porque... a gente acaba passando, né, vírus, bactérias, principalmente o idoso, ele tem um fenômeno chamado da imunossenescência, ou seja, não é só a nossa pele que enruga com o tempo, o nosso sistema imune também. Então a gente precisa estar vacinando as pessoas. É muito interessante, ele abordou um assunto que eu gosto de falar, que é a estratégia casulo, né? A gente usa muito a estratégia casulo para bebê. Por quê? Porque o bebezinho abaixo de 6 meses, ele não pode tomar vacina. Lembra que eu falei no início do programa que acima de 6 meses sem limite de idade? Então, abaixo de 6 meses, a gente tem que rezar que esse bebezinho a mãe tomou na gravidez, para que passe os anticorpos pela placenta, né? Ou se ela não tomou na gravidez, tome no puerpério para ela passar na lactação esses anticorpos. Mas vale a pena vacinar todo o entorno desse bebê. Então, por exemplo... A moça da limpeza que está lá todo dia ajudando essa mãe, às vezes até segurar o bebê, ela tem que estar vacinada também. A avó e o avô, né, que não só por eles pela idade, mas também está lá vacinado para não passar o vírus. Então isso chama estratégia casulo. E pensando no idoso, que obviamente o idoso ele tem que fazer a vacinação por ele, mas também as pessoas que cercam ele, é importante também estarem vacinados. Agora, doutora Melissa, você falou que às vezes era importante, de repente, tomar a vacina da gripe com a pneumo. Isso. Existem outras vacinas que podem ser aplicadas junto com a vacina da gripe ou tem alguma restrição? Essencial, Camila. A gente ainda não está na cobertura ideal de febre amarela, por exemplo, tá? Existem cidades que a gente precisa melhorar a cobertura, São Paulo é uma delas. Então, existe a possibilidade de fazer a vacinação concomitante da febre amarela com a gripe, ou seja, um adulto, por exemplo, uma em cada braço, tá?
Não existe nem ordem de espaçamento, porque às vezes a pessoa tomou a vacina de febre amarela e aí ela fala, agora eu vou ter que esperar para tomar da gripe. Não, se tomou há 2 dias a da febre amarela, quer fazer a da gripe hoje, faça, não tem espaçamento. Então a febre amarela é uma das que eu não queria que as pessoas esquecessem. Quem tem indicação de vacinar, vacine-se. Apesar de não sair muito mais na mídia, a febre amarela não acabou, tá? Então, por favor, né? Agora vai ter um certo benefício, porque com o frio a gente se tampa, existe um risco menor da picada em áreas onde tem mais frio. Mas a febre amarela ainda não encerrou, a gente não infelizmente. Existe a vacina de difteria, tétano, coqueluche, né? Que é importante, os adultos que fazem a difteria, tétano, quantas pessoas não estão com a vacina de tétano atrasadésimas, né? Então, vale uma chamada de fazer uma vacina com difteria, tétano e coqueluche. Existem as vacinas de meningite. Então, existe vacina para meningite A, C, W, Y, que são letras da bactéria meningococo. Existe a vacina da meningite B. Então, vale a pena. Hoje, a tecnologia, a inovação na área de vacinas tem trazido benefícios assim maravilhosos para a saúde individual e, obviamente, para a saúde pública. Agora, você estava falando dos adultos, acho que é muito importante ressaltar isso também, né? A gente sempre leva as crianças para se vacinarem, mas existem vacinas, além da gripe, e, por exemplo, da febre amarela, que às vezes até acabam sendo coisas mais sazonais, que os adultos precisam tomar e que eles não tomam? Precisam, né? Eu já falei, a difteria, tétano, coqueluche é uma delas, né? O que eu já chamei a atenção no início do programa, a vacina pneumocócica. Existe a vacina pneumocócica 13 valente, que ela deve ser feita em todo mundo que tem alguma doença crônica, com risco de ter doença pneumocócica. Doença pneumocócica, para vocês terem ideia, causa pneumonia, meningite, sinusite, conjuntivite, otite. Não é só por se chamar pneumococo, pneumonia. Então, dá todas essas doenças. Então, e depois de fazer essa pneumocócica, complementar a pneumo 13 com a pneumo 23, porque basicamente a primeira cria o general da estratégia de guerra com os soldados, que seria a célula de memória com os anticorpos. A pneumo 23, ela vai expandir os soldados, ela não faz a produção mais do general, que é a célula de memória. Então, vale a pena fazer, como eu chamei a atenção dos diabéticos, que é um grande contingente da nossa população hoje, infelizmente, está diabética, e as outras doenças cardiológicas, de pulmonar, pessoas com problema no rim, pessoas sem baço, pessoas também que a gente fala com trissomias, que é a síndrome de Down, pessoas com imunodeficiência adquirida, como eu lembrei, HIV, são super importantes tomar essa vacina. Existe a vacina, por exemplo, de hepatite A e B, né? Importante os adultos procurarem essa prevenção, as vacinas de meningite e adultos acima, a gente fala desde adolescente, adulto, a vacina de HPV, que é uma doença sexualmente transmissível que previne câncer genital tanto no homem quanto na mulher, vale a pena buscar essa prevenção. Inclusive, quem já teve HPV, existe um benefício de se vacinar, né? E também, acima de 50 anos, tem a vacina de herpes zoster, que é a reativação do vírus da catapora quando a gente fica mais velho, que dá uma dor absurda. Existem vacinas muito importantes para a pessoa ter uma qualidade de vida, né, e se proteger. Então, de repente, é importante, quando for se vacinar, leva a carteirinha e pede para a pessoa dar uma olhadinha se falta alguma coisa. Exatamente. Porque muita gente nem leva mais a carteirinha de vacinação quando vai se vacinar contra a gripe. As pessoas acham que é só gripe, não tem mais nada, né, e nem levam a carteirinha. Não, hoje a carteirinha é um documento pessoal tão igual quanto um RG, CPF, porque lá tem o histórico de vacinação. E eu também não falei de uma importantíssima, eu até tinha esquecido, a gente está com tantas pragas aí de risco de surtos, de sarampo, né? A gente teve casos de sarampo em Roraima e Amazonas. Infelizmente, o sarampo está descontrolado na Venezuela, a gente está recebendo venezuelanos em várias cidades aqui do país, inclusive São Paulo, e é importante que os adultos estejam vacinados minimamente com 2 doses de sarampo, cachumba, rubéola, tá?
Então, eu queria lembrar que este momento, de novo, amanhã é o Dia Mundial da Imunização, que a gente esteja com um olhar para essa prevenção que é tão importante quanto se alimentar bem e fazer atividade física. Com certeza. A Sandra Marques está perguntando qual o preço. Sandra, vou te sugerir depois dar uma procurada, ligar no laboratório da sua confiança, até porque varia o preço de laboratório para laboratório. A Valéria Soares mandou justamente isso que a gente estava falando, acabou de mandar. Uma sugestão é o adulto levar o cartão de vacinação ao posto de saúde e se informar sobre as vacinas que ele precisa tomar para ter seu cartão atualizado. Não tem desculpa de não ter tempo. Dá para se fazer isso aos sábados ou nas férias. É isso mesmo, Valéria. É isso mesmo. Eu sempre falo, né? As pessoas têm que começar a entender que vacinação é investimento em saúde, não é custo. Entendeu? Porque você está investindo na sua saúde. É a mesma coisa quando mulher, né? Nós estamos em mulher. Você vai fazer a unha, vai fazer o cabelo. Você está investindo na sua saúde. Que você se sentir bem te gera, né, o bem-estar, leva a saúde mental. Tal. A vacinação não deixa de ser um investimento em saúde também, entendeu? Então tem que colocar nas prioridades. E olha, a Joconda está perguntando se a vacina pneumocócica está disponível na rede pública. Então, a vacina pneumocócica disponível é a Pneumo 23. E aí, a importância que eu sempre coloco é: quem tem a gratuidade pode ir lá procurar e questione lá no posto de saúde para fazer, ver se tem direito ou não. Mas a estratégia ideal seria fazer a Pneumo 13 conjugada num serviço privado de vacinação e 6 meses complementar a vacina com a Pneumo 23, que estaria disponível no posto se tivesse o benefício da gratuidade, né? Se tivesse alguma condição clínica que justificasse a gratuidade, ou no serviço privado. Então, existe sim, dependendo da condição, a vacina. Doutora Melissa, no posto de saúde, a vacina da gripe, ela é a trivalente, né? Existe também a tetravalente. Isso. Qual que é a diferença, de fato, entre essas duas? Perfeito, Camila. É assim, a vacina trivalente, ela contempla 2 cepas A, do influenza A, que é H1N1, e o H3N2, que é chamado sazonal. Que é o vírus dos Estados Unidos que causou... Isso, exatamente, o sazonal. E ela tem uma cepa da linhagem B. E a deste ano é a Yamagata. Quando a gente tem a tetravalente ela vai ter uma cepa a mais da linhagem B, que é a Victoria. Aí você vai falar, quanto a mais vai proteger? Como eu falei para você, a gente não tem bola de cristal. Aparentemente, parece que até este momento está circulando muito a linhagem B, que contempla na vacina trivalente. Se nas próximas semanas começar a circular a linhagem Victoria, por exemplo, aí existe o benefício de quem faz a tetra. O meu recado é, daqui a pouco, isso é uma realidade, a vacina tetravalente no serviço privado vai faltar. Aliás, já tem até um comentário sobre isso, a Bia mandou aqui, ó, vários laboratórios de hospitais já estão com falta da vacina H3N2. Isso, e assim, vai faltar a tetravalente, faça a trivalente mesmo assim, existe o benefício, a vacina está dando, aparentemente com o que está circulando, match. Então, assim, embora a gente não vai falar preço, que eu acho que a pessoa tem que ligar para o serviço, é um valor muito menor do que ele vai gastar com o remédio se ele ficar gripado. Sim. Entendeu? Então, assim, não justifica não fazer nem a tetra e nem a tri. E faça qualquer uma das duas, que vai ter um benefício muito grande. E só para a gente concluir todo esse papo, que a gente falou de vários assuntos, doutora Melissa, a vacina contra a gripe, ela é de fato segura? Qual é a eficiência dela? A vacina, como eu falei, é extremamente segura, então com relação às reações adversas, como eu falei um pouco picado durante a entrevista, vamos abordar bem. Em torno de 15% da população vai ter uma reação local importante, que é uma dorzinha no braço, uma vermelhidão, um inchaço. Em torno de 2%, 3% vão ter reações adversas de manifestação sistêmica, que é dor de cabeça, dor muscular, uma febrezinha, que todas essas são usualmente autolimitadas. Até 48 horas se reestabelece o quadro e não há grande implicação. As reações adversas raras, ao qual uma das mais importantes é a anafilaxia,
são extremamente raras. Então, primeira coisa que você perguntou, é segura? É uma das vacinas mais seguras que a gente tem no calendário. Outra coisa que você falou sobre efetividade. Efetividade é uma coisa difícil de falar da vacina da gripe, por quê? Tudo depende do vírus que vai circular esse ano. Aparentemente, a efetividade desse ano vai ser excelente. E a gente cruza os dedos, né? Sempre. Eu acredito que vai ser muito boa. Sobre eficácia, usualmente, é em torno de 70%, mas a efetividade a gente só vai ver quando passar. O mais importante que eu acho que do recado da vacinação de gripe é o seguinte: a gente não vacina a gripe para prevenir da gripe que é mais suave. Existem quadros de gripe suave. A gente previne gripe para evitar hospitalização e morte, que aí é um percentual de efetividade grande, né, em torno de 80%. Então, acho que há motivos suficientes para as pessoas, depois do programa, irem se vacinar. Com certeza. Doutora Melissa Palmieri, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, porque a gente vê, de fato, várias dúvidas rodando por aí, muitas fake news, como a gente falou. Sim. Então, é importante a gente deixar tudo bem esclarecido para que a população consiga, de fato, fazer a vacinação e fique tranquila em relação a isso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Fico disponível aí para quando precisar novas informações sobre vacina. Muito obrigada, doutora Melissa.